Nem não papel higiênico nos tinha banheiros. papel higiênico nos banheiros, né? Não tinha lanche também, porque meia-tarde deu fome no final, né? Não tinha chimarrão. Muitos, na verdade, não tinham nenhum almoçado, né? Exato. Mas assim, ó, o que nos confortou foi que aquela rua praticamente lotou. Os colegas, que ia ter tanta gente fora, e o pessoal já veio e já foram chegando. Então, você estava conosco lá dentro, você conseguiu também, como colega servidor e como membro da imprensa, né? Mas após a tua entrada já foram chegando vários órgãos da imprensa. Também te dava muita força, porque os colegas ficaram lá fora. Foram bastante gente lá. Então isso também foi nos dando muita confiança que a gente estava fazendo uma coisa certa. Exato. E ia dizer assim, ó, também que é importante salientar por que nós decidimos, não só porque a gente viu que o dinheiro foi porque nós começamos a receber a informação de colegas servidores lá de dentro da prefeitura de que as rescisões dos secretários estavam já prontas para serem pagas. Rescisões estas que chegavam a 30, 40 mil reais. Que esta era a ordem para se pagar as rescisões dos secretários e dos que têm altos salários, né? E depois pagar CCs e contratos, o que tivesse que pagar na linha de frente dos que faziam a defesa do prefeito. Sim. Então isso sim nos preocupou. Bom, então não é que não vão nos pagar porque não tem dinheiro, não vão nos pagar porque vão raspar os cofres da prefeitura pagando os secretários com essas rescisões faraônicas. Isso também nos deu a certeza que nós tínhamos sim que tomar uma atitude. Uma preocupação bastante grande nesse sentido, né, Sérgio? Que eles fossem pagar justamente a decisão do prefeito, vice, secretários, os CCs, em detrimento aos servidores públicos que até então não tinham recebido dessa. E a gente trabalha com informações, né? Os colegas nos informaram pela parte da manhã que isso estava ocorrendo e que as decisões são legais, né? As pessoas que estão sendo exoneradas receber os valores. Sim. Porém, não pode haver o privilégio com dinheiro público. Realmente. Então, com que nós trabalhávamos? Um prazo legal para pagamento do terceiro, 20 de dezembro. Por isso é muito importante o que a Rita e a Natália falaram sobre o horário, Bia. Certo. Porque até o próprio advogado do sindicato, depois, através das redes sociais, ele emitiu uma nota dizendo que antes do dia 20, no final do prazo, do dia 20, né, não se poderia haver nenhum tipo de ação contra o empregador pela falta de pagamento. Certo. Não tinha que esperar o prazo, tinha que pagar meia-noite. Então tudo isso foi reservado, o prazo legal, para se ocupar o prédio da prefeitura, mas precisamente no Salão Nobre. Assim, a questão da ocupação, ela é impactante. É impactante. E foi o que gerou toda essa informação para a imprensa da cidade da região, né? Porque logo a seguir a RBS TV diminuiu muito seus espaços, assim, de jornais, estavam ali, um cameraman e uma repórter para fazer entrevista. Foi aí, então, por volta de 15 horas, ou talvez 15h30, que só aí que apareceu, aliás, apareceu não, daí nós chamamos a presidente do sindicato para que ela desse uma entrevista sobre a motivação da ocupação, né, e colocasse a situação através da RBS para o público, um público maior, né? Exato. Foi o que aconteceu, assim, a matéria no Bom Dia Rio Grande, né, em torno de 6 minutos, né, Rita, no dia. Foi uma matéria bem grande, onde ela fez a fala dela como presidente do sindicato, né, e onde eu fiz a minha fala como servidora e como conselho dos servidores, porque quem representou os servidores neste ato fomos nós servidores, não foi o sindicato. E quem representou os servidores nesses 3 anos de gestão sindical e 4 anos de executivo, de defesa dos servidores. Algumas audiências públicas se eximiu de fazer a defesa do trabalhador em todo o tempo de gestão. Lamentável que tenha acontecido. Cada dia se comprova mais. Bom, o sócio chegou a Gustavo, Sérgio, Rita e Natália, depois eu vou constar com o só chegou a esse extremo porque o sindicato não fez o seu papel, não cumpriu com o seu papel. Em momento algum. Certo, eu gostei da manifestação de todos vocês em relação a isso. Se o sindicato tivesse defendido a categoria durante o período do seu mandato, tivesse, né, não pressionado, mas cumprido com o seu papel, ido lá, dialogado, conversado e defendido o servidor, que é essa a função da presidente do sindicato, não teríamos desencadeado essa paralisação e muito menos a ocupação. Por você.
a gente sentia que nós tínhamos que estar chamando a presidente do sindicato, porque ela não vinha. Nós tínhamos que estar ligando para ela, ó, onde você está, vem, a gente está precisando do respaldo do sindicato, que tem que estar conosco aqui nesse momento, né? Mas não que ela fosse por livre, espontânea vontade, ela deveria ser a primeira a estar lá e a última a sair, coisa que não acontecia. Ela chegava na metade da manhã, muitas vezes, né, de tanta pressão, de tanto nós estar ligando e chamando ela. Isso não é correto. O sindicato não tem que estar chamando, ele tem que estar ali, presente, né, auxiliando nós. Na verdade, quem teria esse articulador desse movimento todo seria o próprio sindicato. E né? isso, exatamente isso, né? As coisas que não aconteceu. Se não tivéssemos feito isso, o sindicato não teria tomado posição nenhuma. Essa é a realidade. Sérgio? Bia, eu entendo o seguinte, que a comissão ela funcionou como um reagente, né? Sim. O sindicato estava inerte, né? E esse reagente fez com que ele tomasse essa proporção. Porque senão estaria ainda até hoje, como sempre faz, Natália. Não, mas nós temos que respeitar a lei. Exato. Nós respeitamos a lei. Eu estou falando em relação a pagamentos. O empregador que não respeitou o prazo do dia 20. Né? Sim. Porque aqui eu quero fazer um pontuar, porque isso não vem de hoje. Eu já falei no meu programa, assim, já vem de muito tempo. Exatamente. Né? Só que é o seguinte, em 30 de abril, que tem uma nota no jornal Nero Serrano, já falei várias vezes sobre isso, porém, o sindicato teria que ter feito uma pressão ao prefeito para dizer, ó, então a partir de agora nomeações, né, usar para compra de partidos e políticos, utilizando o dinheiro público através dos cargos, transformando em moeda de troca, isso o sindicato teria que ter feito. Uma negociação e até uma pressão, se fosse o caso, uma paralisação, uma manifestação frente à prefeitura. Né? E não fez. Isso é lamentável. É lamentável. Eu estou há muito tempo nessa vida aí do sindicato e eu já tive várias vezes, inclusive o prefeito para assumir, agora nós tivemos paralisados. Né? Não foi assim uma coisa, uma questão pessoal, uma questão político-partidária. Foi uma necessidade. Né? Pela maneira, Bia e ouvintes, em que esse prefeito Juliano da Silva, vamos dar o nome dele, né? Porque senão fica prefeito, agora está entrando outro. Exato. O prefeito Juliano da Silva, ele tratou as contas do município de maneira muito irresponsável. Ele foi muito responsável com o dinheiro público nessa gestão. A gente não tem nem ideia do rombo dessa parte econômica do município. A gente vai falar sobre isso depois. Não querendo ser repetitivo, tudo que os colegas falaram é de uma profundidade enorme e justamente foram muitos anos, 4 anos de sindicato e culminou com as comissões que nós acabamos criando, a partir até inclusive viemos aqui, né, via várias vezes falar, e eu usei um termo que nós estávamos fazendo recall, ou seja, retirando a representatividade desse sindicato inoperante. E isso foi, como disse o Sérgio, reagente para que nós possamos modificar essa estrutura inerte e cooptada pelo governo executivo do prefeito Juliano. Bom, no final da tarde, aí o município, o executivo não se manifestou, não enviou comissão nenhuma para conversar com os servidores que estavam ocupando. O pessoal estava sem lanche por volta das 6 horas, ninguém tinha lanche, ninguém tinha água, ninguém tinha chimarrão, ninguém tinha nada. Todos nós parados lá no Salão Nobre, olhando para as fotos dos ex-prefeitos na galeria de fotos, né? E ligando para os nossos colegas para mobilizá-los e convidá-los para participar do movimento. Mas, em determinado momento, chegou, né, muitos lanches, chegou água, chegou sanduíche, chegou... enfim, fala sobre isso, Rita. A gente recebeu tantos donativos, podemos dizer assim, que a gente começou a repartir com o pessoal que estava lá embaixo, porque foi muita coisa, o pessoal começou a mandar muita coisa pra gente. Olha, a gente vê como a gente tem colegas, né? Dá prazer para nós fazer essa defesa e nos entristece que o sindicato não tenha cumprido o seu. Nossos colegas respondem sim, positivamente ao que é chamado. Tá certo, então. Então, essa movimentação contou com a solidariedade dos colegas e uma iniciativa importante é dizer o seguinte, ó, que se não estivesse ocupada a prefeitura, que desencadeou no dia seguinte a paralisação, nenhum servidor teria recebido dessa. Bem claro isso,
porque a prioridade naquele momento, com qualquer recurso que entrasse, era para pagar os que estariam saindo da gestão. E é isso, Sérgio? Bia, além do pessoal que estava fazendo, que é legal, né, Bia? Havia a questão dos fornecedores. O município tem muitas dívidas com fornecedores de toda a ordem, né? Todos os serviços e produtos. E daí é o seguinte, com certeza, porque são do mesmo grupo político, eles teriam prioridade do desenvolvimento do funcionalismo. Sim, Do pagamento do 13º. Certo? Então, o que acontece? Se não tivesse ocorrido a ação, ela foi muito positiva na nossa avaliação, e eu quero alongar um pouquinho assim, a questão das pessoas, a importância de cada um que esteve ali. Exato. Mesmo que fosse por um dia. É verdade. Tá? Porque houve uma avaliação. No final, agora, a gente já tinha uma resposta, né, do executivo, do pagamento, mas nós foi mantida a paralisação em função do interesse do funcionalismo. Exato. Né? E aquela variação assim, de setores, não era mais só um setor, tipo as escolinhas, o magistério, enfim, todos os setores estavam representados. Ali eu só quero contar uma coisa antes que eu esqueça. A memória de quem não sei já não é fácil. Assim, ó, a primeira vez que o executivo não faz uma proposta, que está nos movimentos, o Adir Preto. Vai falar sobre a Não, eu só estou citando nomes que já estiveram em outras vezes. Exato. Movimentos, assim, ó. Não houve proposta do empregador para dizer assim, chega lá e chama a diretoria do sindicato. A representação diz assim, ó, nós vamos pagar dia 28. Certo. Né? Isso não ocorreu. Então, quer dizer, não havia o interesse do empregador, porque tinha o nosso representante, digamos, na mão. Exatamente. Eu não tive que chamar a comissão. Rita? Ressaltar aquela noite, para quem estava lá na ocupação, que houve uma ligação do... Vou dar o nome dos dois, porque é fato, todos nós estávamos lá e ouvimos, né? Apenas somos ofendidos, né? Não, sei embaixo. procurador jurídico ligou, né, pro telefone celular da presidente do sindicato, né? E ela colocou no Viva Voz, e ele sabe disso, e ela também, e ele queria falar naquele momento com a Maria Lúcia Ferreira. E ela disse, aqui é a Maria Lúcia, presidente do sindicato. Daí ali ela estava presidente, né? Ele disse, não, mas eu quero falar com a Maria Lúcia Ferreira. Gente, quer dizer, comprova que eles tinham uma relação muito próxima de parceria. E naquele momento não era o sindicato que estava ali, você queria falar com a Lucinha. Mas ele queria falar com a Lucinha, e ele representando com certeza o executivo. E naquele momento, na nossa frente, no Viva Voz, ela se negou. Mas então, assim, o único momento que teve a intenção de haver uma negociação foi pessoalmente do procurador com a Maria Lúcia, servidora. Não com a presidente. Não com a presidente do sindicato. Isso foi lamentável também. Mas, Rita, eu democraticamente vou ter que discordar dessa posição. Era uma proposta para nós deixarmos o local. E não para pagamento. Não para pagamento. Eu acho que quem faz a proposta é o executivo. No caso seria o vice que estava respondendo. Sim. Tá? O procurador ali, ele queria nos retirar. E ele fez uma ameaça, pensando que todos nós éramos idiotas. Né? De que até as mais ou menos 2 da manhã seria retirado com a força, né? Sim. Né? Eu disse, não. Aí eu falei, liminar o juiz, não é assim que é plantão, né? Não vai dar. Se fosse uma vez corpus, uma pessoa presa, sim, é diferente. Seria diferente. Mas então eu digo assim, a proposta, não veio proposta do executivo em relação em nenhum momento veio proposta. Não veio. Eu digo assim, com a questão das pessoas interessadas, né? O sindicato e o executivo. Não veio nenhuma proposta. Não existe. É lamentável porque foi uma conduta dessa atual gestão que está saindo, Juliana Moacir, que não enxergou o funcionário. No momento que você não respeita o sindicato constituído pelos servidores públicos, que você não chama esse sindicato para negociar, que você não informa esse sindicato como você vai pagar um 13º, que você tem um limite máximo até o dia 20 de dezembro. Você ignora isso, você não tem respeito nenhum pelo presidente, muito menos pela própria categoria. Isso fica evidente que essa presidente foi usada durante esses 3 anos. A palavra é essa, ela foi usada e ela se deixou usar. É lamentável. Respeito
teve, a gente até tinha feito uma assembleia ali na Câmara dos Vereadores, que a maioria daqui participou, né? E a gente pediu que o sindicato entrasse com uma negociação para que o prefeito dissesse para nós, vou pagar, não vou pagar, tenho dinheiro, tipo o Sartori, que faz um terrorismo conosco, né? Já veio o ano inteiro que não vou pagar, não tenho dinheiro, vou pagar metade, vou pagar, não sei como é que vou pagar, mas ele, pelo menos ele faz um terrorismo, mas ele fala sobre o assunto. Diferente aqui do Juliano, que o terrorismo dele era velado, que ele nem sequer tocava no assunto. Exato. A madrugada foi decidido que a prefeitura seria fechada na manhã de quarta-feira, na madrugada de quarta-feira. Aí que entrou o conhecimento e a estratégia de Preto, ou dado 3 horas da manhã, né? Uma ligação de 3 horas da manhã da equipe da comissão de ocupação. Bom dia, vereador. Bom dia, Rita, bom dia, Bia, bom dia, Rita, Natália, Sérgio, Gustavo e toda a equipe dos guerreiros que se sintam representados, cada um. Exato. Fez parte dessa luta na pessoa desses que eu citei aqui. É bom ressaltar que a Rita já vinha, né, mas já vinha com afinidade desse movimento, até pelo transporte coletivo. Sim. A Rita estava empenhada ali, pensou em fazer uma luta ali, porque não está sendo claro, mas tivemos uma audiência lá com uma empresa de ônibus na época, e ali eu e a Rita começamos a ter uma afinidade melhor. Mas a Rita me ligou na madrugada dizendo que ia ser ocupado o prédio da prefeitura no outro dia e não tinha como a gente fugir dessas responsabilidades, né, Bia? Certo. De estar junto, né? E aí me dirigi lá na prefeitura, estava lá vocês todos que estão aqui, mais alguns guerreiros que também estavam lá, né? Então, mas fica claro aqui, Bia, pouca relação, né, do poder público, do Juliano, em receber, né, e o diálogo, em fazer parte do diálogo, porque a gente participou de muitas lutas aí, o latifúndio, né, se propõe ao diálogo, né, muitas ocupações pelos movimentos sociais, às vezes em prédio público, no estado, na capital, e sempre existiu o diálogo, e aqui não existiu, né, nós tivemos que se negociar na rua. Eles não foram capazes de sentar numa mesa e chamar a coordenação para poder existir uma negociação de diálogo. O único diálogo que nós tivemos ali foi essa semana com o Marcos ali na rua, né? Então, um desrespeito à coordenação do movimento, né? Então, deu a entender a demonstração dessa administração, uma autoridade, uma coisa que não tinha diálogo. Todos os anos não existiu esse diálogo com o funcionalismo, e agora demonstrou tudo isso aí nessa peleia, nessa luta que tiveram aí para poder ter o 13º sendo pago. E é bom, Gustavo, ressaltar que se não fosse sério essa luta, né, de todos os servidores que participaram, mas em principal a coordenação, Rita, que teve essa iniciativa, não seria pago o 13º salário dos funcionários. Acho que essa é uma consciência de todos nós aqui da comissão e principalmente dos próprios servidores públicos. Eles saberiam, né? Sabiam que não iriam receber se caso não houvesse essa pressão. Gustavo, na manhã seguinte, por volta das 5 horas, começou a ação. 4h30 tu chegaste lá, né, vereador? Uhum. Foi por volta das 4h30, e aí dialogamos com a coordenação e achamos por bem que tinha que fechar, né, as portas, a entrada da prefeitura ali, para que nós pudéssemos ser, porque até então não tinha havido diálogo e Não até sabia de nada também. E o procurador teve lá e ainda desrespeitou muitos de vocês. Então foi isso que levou mal educado, muito mal educado. A que a comissão tomasse essa decisão de trancar as portas da prefeitura para que o interesse do município pudesse se voltar para o diálogo, e ainda não existiu isso. Durante o dia, né, eles não apareceram, né, o Matos esteve ali, só deu uma cruzada na manhã e foi embora, né, e aí bastou ao interesse de todos os funcionários que vieram, se apoiaram a nós, porque também estavam na mesma situação, né,
Então foi interessante que houve um entendimento também, não houve confronto, foi uma coisa bem pacífica, entenderam quem estava no comando da comissão, sentiu isso, o apoio, a comunidade nos apoiou, sim. Isso foi importante, né, Rita? Foi. Tivemos o respaldo da sociedade em nos apoiar, isso é importante, né? Então, eles, em vez de procurar o diálogo, foram procurar o judiciário. Isso nos machucou muito, porque era bem mais fácil chamar para uma mesa de negociação a comissão, né, dos funcionários do que procurar o judiciário. Certo, essa foi uma ação que a gente vai falar agora, né, na sequência. Não pode esquecer da participação da Zenaide Scherer, né, que estava lá, da Rosemary Pimentel, da Beatriz Silva, da Rúbia lá de Santa Rita, incansável. Fátima Pires, que era tão quietinha. Fátima Pires, firme lá conosco. A Fátima passou a noite lá. Passou a noite lá na ocupação, a Fátima Pires. Né? Quem mais ajuda aí, Sérgio? Não, na questão da Fátima é o seguinte, o presidente questionou que a Cidusa recebeu o 13º. Dia 20, e o presidente questionou que ela não poderia estar porque ela já recebeu o 13º. Quer dizer, é uma coisa... Tinha o porquê ela não ficar ali, né? E já emendando isso aí, Bia, ela questionou outras pessoas, eu acho que tem você, eu também, por não ser sócia. Quando há uma ação, a questão do sócio ela é irrelevante. Exato. Por que ela me questionou o que eu estava fazendo lá, se eu era porque ali naquele momento representa toda a categoria. Se eu era servidor, era. Não é? A única diferença que eu deixo bem claro para as pessoas, e para quem não sabe ainda, são os serviços oferecidos pelo sindicato para sócio. É outra situação. Mas numa ação de representação ou de representatividade, é toda a categoria. Não fica ninguém de fora. Inclusive, se tiver um inativo ali que está há 20 anos fora... Tem direito de estar ali, protestando e ser representado do sindicato. Exatamente. Naturalmente, se ele for ainda no tempo da aposentadoria. Não perdeu aquele vínculo de funcionário. Exato. Tem dois tipos, né, Bia? O pessoal que está no INSS, não, mas eu não estou mais... Exato. Bom, mas assim, eu também tenho o Birajara Pinheiro, também o guarda que foi o Bira, foi incansável também. A Elizabeth Silva, com a Andressa, a filha dela, também, o Jordânio, o Genro, enfim, a gente tem muitas pessoas, então para a gente não cometer o grave erro de não dominar todas elas, então essa equipe, né, que está aqui, a Rita, a Natália, o Sérgio, o Gustavo, representam, então todos os que estavam ali, que vieram um dia, que vieram amanhã, que vieram uma tarde, mas que estavam de uma forma ou de outra, todos se fizeram presente. A Mona Lisa também, do Santa Rita, e um grupo grande que estava presente. Bom, começou então a ocupação do prédio na segunda, na terça, na quarta, na segunda, terça, na quarta de manhã foi então interditada a entrada da prefeitura para que pudesse construir esse diálogo, que antes, como o próprio vereador eleito falou Preto, antes de entrar procurar o judiciário, que procurar essa comissão. O que aconteceu quando foi fechado e não permitido o acesso dos servidores públicos à prefeitura? Primeiramente, dizer aqui que quando procurar o judiciário, eles procuraram para negociar, porque a intenção dele era não pagar. Por esse motivo ele foi procurar o judiciário. Se eles tivessem a mínima intenção de nos pagar, eles teriam vindo conversar conosco e fazer uma proposta. Que nós pedimos, nós queremos uma proposta por escrito. Até porque o verbal também não tinha valor nenhum, né? Mas nenhum deles quis assinar. Na terça de manhã, na quarta de manhã, quando teve a ocupação, chegou lá o Joãozinho, né, secretário de administração. Chegou o João e chegou o Pablo, procurador jurídico, a educação e Flávio. O Moacir não apareceu, os demais secretários não apareceram, e esses três que apareceram lá só queriam que nós saísse. Eles não iam nos pagar. Então, isso assim tem que se deixar claro. Se alguém ainda tem dúvida que, mas eu acho que eles iam pagar. Não, eles não iam pagar. Porque se eles fossem nos pagar, eles iam dialogar conosco. Porque mesmo o prefeito já tendo ido embora, tendo fugido, outras pessoas da administração vão continuar morando aqui. Então, se eles tivessem o poder, se eles fossem sabedores de que nós iríamos receber, e se eles pudessem dizer sim, a gente vai pagar, eles teriam dito isso para nós. Mas no momento que eles não podem assinar que eles iam nos pagar, como foi dito, não, eu não posso assinar. Porque como que eu vou assinar uma coisa que é da competência do prefeito? Então, eles sabiam que a gente não ia, e por isso foram ao judiciário. Certo, Sérgio.
Bom, e assim, ó, a questão da ocupação ali, da obstrução, né, na verdade, né, acessos, liberar os acessos, portões Foi liberais. na quinta que ele veio. Não, mas aquele primeiro, né, Bia, que ele já nos orientou. Sim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, que quando veio a primeira, para nós ocupar o prédio, o Salão Nobre, né, até nós não estávamos ocupando naquele momento. Só na porta. Lá no prédio, lá fora do prédio. O João, né, o secretário de administração, Servidor público? e servidor público, nosso colega, esse Flávio. eles disseram, não, vocês montam uma comissão e nós os três. O que ocorreu? Eles mandaram nós entrar para dentro do prédio e se mandaram. Não, mas assim, ó, é porque eles só queriam negociar com a Lucinha. Não. Eles disseram nós formar uma comissão, mas na verdade a comissão que eles queriam era a Lucinha. E eles deixaram claro para todas as pessoas que estavam lá, e não eram poucas pessoas, que eu não podia participar da comissão. Eles não me queriam e não me aceitavam na comissão. Eles queriam dizer, na realidade, quem poderia participar da comissão, é isso? Na verdade, quem poderia era a Lucinha. Eles queriam dizer que quem podia era ela. Eles me disseram depois, não, tinha que ser a presidente. Eles só queriam ela. Mas eu ainda penso um pouquinho diferente. Porque lá dentro a Lucinha estava lá. Foi até o momento que a Lucinha falou para a Fátima Pires que ela não poderia se manifestar. Ela estava lá dentro. Tá? Então, para mim, no meu ponto de vista, seria um joguinho pior ainda. Sabe? Porque disseram, não, entra lá e que nós vamos dar um balão nesses caras aí. E foi o que ocorreu. Sabe? Então, para mim é coisa de moleque. Eu não tenho outra definição. Vou fazer uma marca aqui, ó. A gente já sabe que esse governo não respeita os trabalhadores. Quando eles se elegeram, a Natália sabe bem disso e o Gustavo também, que é da educação, eles prometeram que iam pagar o piso já em janeiro do ano que tinha entrado, né? E que nós poderíamos reformular nosso plano de carreira para melhorar a nossa vida funcional. Essa foi a proposta do Moacir e do Juliano na Casa da Cultura, onde infelizmente eu não estava, mas as minhas colegas estavam. Eles assinaram no papel e tudo. Eles assinaram em cartório, 20 metas se comprometeram a cumprir com a educação, assinado em cartório, que o Ademar Goresti não quis assinar, porque não tem como você assinar uma coisa assim. Aquilo era dos sonhos que não se cumpriria, né? E ele assinou em cartório, que ele cumpriria todas as 20 metas, e que das quais não cumpriu nenhuma, né? Mas aí ele disse assim, nós podíamos se reunir para reformular o nosso plano de carreira para que a gente pudesse melhorar a nossa vida. Nosso plano de carreira que nem em vigor não está ainda. Nós formamos uma comissão e ficamos meses dentro do sindicato reformulando, escrevendo, lendo, estudando, foi cansativo. Foi demais esse cansativo aqui. Só valeu porque toda a luta vale a aliança pelas relações que tu constrói ao longo do tempo. Mas ali nós do fundamental era eu, a Marlecia, a Sandra Mantovani, a Lúcia, que era do Carlos Gomes, e da educação infantil tinha a Rosane Botega, a Lúcia Bergonzi, né? Bergonzi, e a Rosana Oliveira, que depois acabou passando para a direção desse sindicato, foi a única pessoa que foi nossa colega. E a gente fez e reformulou e trouxemos para as reuniões e avaliações no polo da UAB e começamos a sermos enrolados assim, olha, porque aí era para nos pagar o piso, né? E eles queriam que nós fizéssemos o impacto da folha, que nós fizéssemos cálculo. Começaram a dificultar de forma que nós desistíssemos. Nós fomos também, Sérgio, lá feitos de boba. A educação foi feita de boba nos primeiros meses que esse governo assumiu. Depois, assim, ali nosso velório da educação. Nesse momento começou o nosso velório. E o nosso enterro se deu quando essa direção do sindicato foi eleita. Quando a Lucinha foi eleita presidente do sindicato, aí a gente teve o enterro da educação no município de Cruz Alta. Eu não podia deixar de lembrar isso hoje, porque foi muita luta, foi muitas colegas que hoje não estiveram conosco ao nosso lado ali, tipo a Sandra, porque tem a Marleci também não está podendo agora, mas foram pessoas que estiveram muito presentes nas lutas para nós não termos um avanço, para não termos um respeito sequer, nada. Olha, foi meses, foi meio ano. Mas quando essa diretoria ganhou a eleição do sindicato, então a gente largou de tudo porque não vimos que não teria. Ressaltar também ainda que agora o vereador também, Zé Roberto. Exatamente, vamos chegar na vereadora Zé Roberto, tem a vereadora
Zé Roberto direto também na ocupação Exato. do serviço. Colega A lei também que servidor. patrocinou a nossa faixa, né? A nossa... Ele nos deu a nossa faixa, mas assim, o Zé Roberto também foi tão importante quanto o Preto, porque assim, diariamente ele conosco. Então, essas pessoas que têm uma representatividade maior na sociedade dão uma força maior para o movimento e para as pessoas também. Exato. Contamos com a participação do vereador Zé Roberto, que teve junto, a vereadora Estela, que também esteve em alguns momentos conosco, mas os demais vereadores ninguém apareceu, né? Ninguém foi solidário conosco, né? Não, nenhum. Inclusive, nós temos o outro colega vereador, né? Que também não apareceu. Assim, ó, eu vou falar porque eu estou aqui diante do... Uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre os movimentos. Na hora do ônus, todo mundo quer ficar de fora. Mas no ônus é muito mais difícil. Aí tu vai numerar as pessoas e tu vê, mas aqui não era tudo isso. Exato. Essa, né? Essa. Bom, durante a segunda-feira foi o clima tenso, até porque o oficial de justiça, antes do meio da quarta-feira, né, ele Foi na quinta. na quarta-feira. Na quarta-feira teve a decisão, por volta das 11 horas. Como é que foi a situação Foi tranquila. Bom, essa situação ela foi tomada, eu diria, por momentos